Então, associação de resistores é o assunto de hoje em circuitos elétricos. Praticamente, nós temos dois tipos, né? Associação de resistores em série ou serial. Observe que a característica aqui, ó, é um dispositivo, né, em sequência, um atrás do outro. Ó. Isso é uma série. Aí, consequência, a corrente será constante, né? Ela não se divide. Ela tem um único percurso, né, a ser percorrido aqui, um caminho a ser percorrido. Então, na associação em série, ó, resistor R1 com DDP U1, resistor R2 com DDP U2, resistor R3 com DDP U3. Essa associação em série com os resistores R1, R2 e R3 pode ser substituída por uma única resistência aqui, que é chamada de resistência equivalente da série, RS. Quais são as características? Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a intensidade de corrente elétrica será a mesma. Ó. A corrente que atravessa no resistor R1, que é I1, é igual à corrente que atravessa o resistor R2, que, por sua vez, será igual à corrente que atravessa o resistor R3. Então, a primeira característica da associação de resistores em série é que a corrente é constante. O amperímetro vai marcar a mesma corrente. Vamos ver se é verdade lá no simulador? Então, vamos provar que na associação em série a corrente é constante. Então, qual a característica da associação em série? É um resistor atrás do outro. Ó. Vimos, tem que tomar cuidado com a ligação na lâmpada, né? O contato inferior no polo, contato lateral em outro polo. Tá vendo? Contato inferior no polo negativo, contato lateral no polo positivo. Isso aqui é um circuito aberto, né? Veja bem que a corrente no amperímetro é zero. Lembrando que o amperímetro é sempre colocado em zero. Então, na hora que eu fechar o circuito, a leitura da corrente aqui no amperímetro ligada à primeira lâmpada vai ser igual à leitura do amperímetro ligada à segunda lâmpada, porque as lâmpadas aqui estão associadas em série. Vamos fechar aqui a chave. Olha lá, ó. Perfeito, né, gente? Ó. Então, na associação em série, ó, a corrente, o caminho da corrente é único, ó, e ela é constante. Ó, a corrente no resistor aqui na primeira lâmpada de 10 ohm, 1 ampere, e a corrente aqui no resistor, no segundo resistor de 10 ohm, é 1 ohm também. Então, na associação em série, a corrente não se divide, ó, a corrente é constante. Se a corrente é constante, a leitura dos amperímetros, que é sempre colocado também em série, será o quê? Constante. Lembrando que amperímetro tem resistência infinitamente pequena, zero, né? Então, provamos que na associação em série, um resistor atrás do outro, a corrente é constante. Segunda característica, aplica-se a primeira lei de Ohm a cada resistor, né? No resistor 1, o 1 é igual a R1 vezes I, porque a corrente é constante. O 2 é igual a R2 vezes I, porque o I é constante. O 3 é igual a R3 vezes I. A tensão total é a soma das tensões em cada lâmpada ou a soma das tensões em cada resistor. Vamos ver se é verdade? Lembrando que a tensão total é a tensão da fonte, né? Que é a bateria ou a pilha. Vamos ver se é verdade, né? Vamos usar o voltímetro, que é sempre colocado em paralelo. Quanto que vale a tensão total? 20 volts. A tensão aqui no resistor R1, que tem a mesma resistência do resistor R2, vai dar 10 volts e aqui também vai dar 10 volts. Vamos ver se é verdade, né? Olha lá. Então, a tensão no resistor R1 é 10 volts, como a tensão total é 20 volts, também tem que ser 10 volts. Olha que interessante, né? Olha lá. Perfeito? Provado também, né? A corrente, ó, é constante pelo amperímetro, ó. Então, na associação em série, característica fundamental, né? Primeira característica, a corrente é constante. Segunda característica, a tensão total, que é 20, é a soma da tensão no resistor R1, que era 10 volts. O resistor R2 também, que tem a mesma resistência, será 10 volts. Tá certo? Tá, né, gente? U é igual a R vezes I. O R é 10, o I é quanto? 1. 10 vezes 1, 10 volts. Então, provamos também a propriedade das tensões. E o último agora é provar que a resistência equivalente vai ser a soma. Se a resistência equivalente é a soma, vamos fazer o cálculo através da primeira lei de Ohm. Então, RS é igual a R1, que é 10, mais R2, que é 10. Então, isso vai dar 20. Como que calcula a corrente? U igual RI, eu quero a corrente no amperímetro, que é o U total, que é 20 volts da bateria, vezes o RS, que é a resistência equivalente da série. Ó, o U total é 20, vamos provar que a corrente é 1 ampere. Para a corrente ser 1 ampere, nós vamos somar as resistências. Depois nós vamos provar que ela vai dar 1 ampere realmente. Então vamos lá. A tensão total é 20, o RS é 20. Então quando vai dar a corrente I igual a 20 dividido por 20, porque o 20 aqui da resistência em série está multiplicando a corrente, vai passar dividindo. 20 dividido por 20 realmente deu
1 ampere. Então, realmente, em série, você soma as resistências. Por isso que a corrente no amperímetro deu quanto? 1 ampere. Lembrando que voltímetro é colocado em paralelo e amperímetro é colocado em série. Voltímetro tem resistência finita e amperímetro tem resistência baixíssima, né? Igual a zero. Então, provamos através do circuito, né? Que a corrente é constante, a leitura no amperímetro será a mesma. Provamos. A tensão total é a soma das tensões. E para calcular a corrente no amperímetro, tivemos, então, quando pede para calcular a corrente no amperímetro, não tem jeito de calcular direto. Calculamos a resistência em série, que é a soma das resistências. É simples, né? Série vem de soma, ó, a dica, ó. Série vem de soma. E vimos que a corrente não se divide, né? A corrente é constante. Então, agora, próximo tipo de associação, associação em paralelo. Na associação em paralelo, então, ó, na associação em série, a corrente era constante. Ó. Então, na associação em paralelo, a corrente não é constante. A DDP que é constante. Em paralelo, olha só, ó, uma extremidade, um terminal do resistor, ó, do lado direito está ligado ao polo negativo e o terminal dos resistores em paralelo está ligado ao polo positivo. Vamos ver se é isso mesmo que acontece lá, né? Um terminal, ó, que é o contato inferior, está ligado ao polo negativo, e o contato lateral está ligado ao polo positivo. Então, em paralelo, se eu colocar o voltímetro aqui, a tensão vai ser a mesma. Vamos desligar a chave aqui. Lembre-se que com a chave aberta, né, gente, a corrente é zero. Ó, e a leitura do amperímetro vai ser sempre, do voltímetro vai ser sempre 20. Porque o resistor na arvinha provoca queda de tensão. Olha lá, o que está acontecendo então? Ó, a corrente convencional aqui, ó, chegou aqui no nó, dividiu em mais de uma corrente, ó, I1 e I2. Olha que interessante, ó. A corrente aqui era 1 ampere, ó, tensão de 20, a corrente era de 1 ampere. Então, tensão de 20, as duas lâmpadas de 10 ohm em série deu 1 ampere, porque a resistência aumentou. Lembrando que resistência, a própria palavra permite interpretação, oferece resistência, dificuldade. Então, com resistência maior, a corrente é menor. Olha só o que acontece então no paralelo, ó. A corrente aumentou, perfeito? Então a corrente aumentou. Vamos ver aqui, vamos colocar um outro amperímetro aqui para provar que ela vai ser a soma dessas duas correntes. Olha lá, ó. A corrente do amperímetro ligado em série com a fonte mede a corrente total, ó. 4 é igual a soma de 2 amperes mais 2 amperes. Vamos provar que a tensão é constante. Se a tensão aqui, ó, então, se a tensão aqui é 20 volts, a tensão aqui também vai ser 20 volts e aqui também vai ser 20 volts. Porque está em paralelo, a tensão tem que ser constante. Olha lá que interessante. Quando deu a tensão, tinha que dar, né? Usa a lei de Ohm. R vezes I, R10 vezes I, que é 2, 20. Provando assim realmente que em paralelo, qualquer dispositivo colocado em paralelo em circuito elétrico, qual a característica fundamental? A DDP, ou a tensão elétrica, é constante. Ó. Então, lá em cima também tem que dar 20 volts. 20 volts. Então, de novo, ó, na associação em paralelo, de resistores em paralelo, a tensão é constante, tensão nos terminais do resistor R1, 20 volts, nos terminais do resistor R2, 20 volts, e nos terminais da fonte também 20 volts. Então, resistores em paralelo, primeira característica, a DDP, ou a tensão, a diferença potencial, é constante. 20 volts na fonte, 20 volts no R1, 20 volts no R2. Segunda característica, a corrente sempre dividiu. Ó. Você está observando o desenho de qualquer circuito elétrico. A corrente chegou no ponto e tem mais de um caminho para seguir, esse ponto que é chamado de nó, ela se divide. Então, a corrente do amperímetro ligada à fonte é sempre igual à soma das correntes, né, que atravessam cada resistor. E veja bem, que na série, ó, a resistência aumenta e a corrente diminui. Portanto, no paralelo, a vantagem, ó, a resistência, ó, na série, a resistência aumenta, porque soma as resistências, então a corrente diminuiu para a mesma tensão, tá vendo? Conclui-se, então, que no paralelo, se a corrente aumentou, é que na associação em paralelo, a resistência vai diminuir. Então, está aqui em paralelo. Ó. Corrente I, que é a corrente total, se dividiu em I1, I2 e I3. Então, a corrente total é do amperímetro associado à fonte, é a soma das correntes que atravessam cada resistor. Como que calcula cada corrente? U dividido por R. Ó. I1 é 1 dividido por R1, I2, U2 dividido por R2. Lembrando que o 1
o 1, o 2 e o 3 é igual a U aqui da fonte. Ó. Então fica U sobre R1 e 2 é igual a U sobre R2. O 3, quer dizer, I3 é igual a U sobre R3. Substituindo cada corrente aqui, ó, então ficaria U sobre R total, U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3. Como o U é o mesmo, cancela. Então, como calcula a resistência equivalente da associação em paralelo? 1 sobre R paralelo é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3.